Olá pessoal, na aula anterior nós conhecemos um pouco sobre a história dos vírus, como aconteceu essa descoberta e falamos também sobre alguns cientistas que participaram desse processo. Agora nós vamos conhecer as características gerais dos vírus. Eles podem parasitar desde bactérias, que nesse caso são chamados de bacteriófagos, podem parasitar plantas, como nós vimos isso na aula anterior, né? E podem parasitar animais também. Bom, então quando você ouve a palavra vírus, o que vem à mente? Provavelmente, né, você vai pensar em doenças, epidemias, pandemias, que é quando essas doenças perdem o controle e vai mais para a ação global, né? Pode te lembrar também desconforto e até morte, certo? É isso mesmo, os vírus eles podem causar doenças. Podemos citar algumas como AIDS, dengue, febre amarela, raiva, poliomielite, sarampo, catapora, herpes, varíola, né, que já matou muita gente e hoje, graças a Deus, já está erradicada essa doença. Bom, algumas doenças também podem ser de interesse comercial, como é o caso da gripe do frango e da febre aftosa, que essas doenças podem acabar influenciando na economia, certo? Mas os vírus, eles não causam só o mal. Alguns vírus podem ser usados para o bem da humanidade, como é o caso do baculovírus anticárcia. Esse vírus é utilizado na agricultura. Ele é utilizado para destruir as lagartas da soja, né? Essas lagartas, elas comem as folhas da planta e isso vai comprometer o desenvolvimento dessa planta e comprometer então também o agricultor, certo? Então, hoje já são utilizados esses vírus para combater essas lagartas. E também nós temos muitos projetos, né, estudos novos que estão em andamento, mas são muito promissor. Por exemplo, o projeto de geniterapia, que o objetivo desse projeto é curar as doenças genéticas, substituindo esses genes alterados por genes normais. Mas como que eles vão fazer isso então, né? A ideia é que se use vírus geneticamente modificado e esses vírus então vão transportar genes normais para dentro das células doentes. Também tem estudos sobre a possibilidade de utilizar vírus que atacam bactérias, os chamados bacteriófagos, para combater infecções bacterianas resistentes ao tratamento com antibiótico. Então, assim, aquelas pessoas que já o seu organismo já ficou resistente aos antibióticos, certo? Tem esse estudo, né? Para ver essa possibilidade de utilizar esses vírus bacteriófagos para destruir então essas bactérias que está deixando esse organismo doente. Bom, pessoal, então nós podemos analisar que os vírus eles também podem fazer o bem para a humanidade, certo? Agora, eles são seres vivos? O que você pensa sobre isso? Bom, vai pensando aí o que você já sabe, com o que nós vamos abordar até o final dessa nossa conversa. E aí então responderemos, ou pelo menos vamos tentar responder esse questionamento. Os vírus, eles possuem cerca de 10 nanômetros. Isso equivale a milésima parte do metro, né? São muito pequenos. E eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio eletrônico. Então aqui nós temos duas imagens, do microscópio óptico e do microscópio eletrônico, certo? Como nós falamos na aula anterior, né? Os cientistas só puderam visualizar esses vírus em meados do século XX, certo? Até então eles só supunham que existiam esses micro-organismos, mas não poderiam visualizá-los. Os vírus, então, são destituídos de membrana plasmática e aloplasma, que é o mesmo citoplasma, organelas citoplasmáticas e núcleo, ou seja, não possuem organização celular, são acelular. Isso é uma característica que nós não podemos esquecer. Os vírus não possuem características, não possuem células, eles não são formados por células, certo?
Esse A na frente vem como sinônimo de negação, certo? Os vírus não possuem metabolismo próprio, somente exprimem atividades vitais no interior de uma célula hospedeira, portanto são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Outra característica que nós não podemos esquecer, certo? Os vírus, eles só terão capacidade de se reproduzir, só terão metabolismo, só terão característica de seres vivos se eles estiverem dentro de uma célula. Por isso eles são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. Caso contrário, caso os vírus não estejam dentro de uma célula, eles podem até ser encontrados na forma de cristais, certo? Então, duas características que não podemos esquecer. Os vírus são acelulares, não são constituídos por células e eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, então, são formados por um capsídeo de proteínas que envolve o ácido nucleico, e esse ácido nucleico pode ser o RNA, que é o ácido ribonucleico, ou DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, certo? Então, o vírus vai ser formado por esse capsídeo. Esse capsídeo é constituído por vários capsômeros, que são essas esferas, essas bolinhas aqui que vocês podem visualizar, certo? E esse conjunto de capsídeo e o ácido nucleico é chamado de núcleo capsídeo. É importante nós nos atentarmos quanto ao material genético dos vírus, certo? Ele pode ser RNA ou DNA, mas hoje nós sabemos que uns poucos vírus de DNA, eles podem iniciar a síntese de RNA enquanto ainda estão dentro da célula. Isso vai fazer com que o quê? Com que essa célula tenha esses dois tipos de material genético, o DNA e o RNA. Mas, apesar disso, elas continuam a ser consideradas vírus de DNA, porque esse é o ácido nucleico do seu genoma, certo? É o ácido nucleico básico do seu genoma. Então você deve estar pensando, né? Nossa, mas que bagunça, e agora? O que eu penso, né? Olha, nós temos que nos atentar ao enunciado da questão, ao que está se pedindo, né? Então, se está dizendo que todos os vírus, ou a grande maioria dos vírus, são compostos por DNA e RNA, isso não é verdade. Isso são alguns, a minoria, muito, muito raro mesmo, certo? Agora, se eu disser que a grande maioria dos vírus são compostos por RNA ou DNA, nesse caso é verdadeiro, tá? Então, nós temos que tomar muita atenção, prestar muita atenção, tomar muito cuidado com a questão do enunciado. Os envoltórios virais, então, esses envoltórios que irão proteger o material genético do vírus, como a gente já viu, pode ser um capsídeo formado de proteína, né, que é constituído esse capsídeo por vários capsômeros, ou também pode ser constituído por uma membrana lipídica chamada de envelope viral ou cápsula, certo? Nesse caso, então, esses vírus que não possuem esse envelope, eles são chamados de não envelopados ou não encapsulados, certo? E os vírus que possuem essa membrana lipídica são chamados de envelopados ou encapsulados. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar o capsídeo com os seus capsômeros, aqui dentro o material genético, e essa parte marrom mais espessa, então, é o envelope viral, certo? E essas projeções aqui são as espículas, que são geralmente proteínas, que irão auxiliar esse vírus para ele poder entrar dentro da célula. Nós podemos citar como vírus que são envelopados o vírus da herpes, varíola, gripe, o HIV, da rubéola, e os vírus que não são envelopados, ou seja, não possuem esse envelope aqui, não possuem essa membrana lipoproteica, é o vírus da poliomielite, aquele que causa a paralisia infantil, certo? Mas então, como que surge esse envelope? Olha só, é simples. O vírus, quando ele está saindo da célula, ele acaba por levar um pedaço da membrana plasmática. Então, esse envelope do vírus
nada mais é do que um pedaço, digamos assim, da membrana plasmática da célula hospedeira, certo? Nessa imagem aqui, nós podemos observar as formas variadas e complexas desses envoltórios virais. Pessoal, na próxima aula nós vamos comentar sobre a forma, esse mecanismo de entrada no vírus da célula e vamos falar um pouco sobre os seus processos de reprodução ou processos replicativos.